Pelo sinal da Santa Cruz, livrar-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Augusta Rainha dos céus e soberana Senhora dos anjos, vós que desde o princípio recebeis de Deus o poder e a missão de esmagar a cabeça de Satanás, nós vos suplicamos humildemente que envieis vossas santas legiões dos santos anjos para que, sob vossas ordens e por vosso poder, persiga os infernais espíritos, combatendo-os por toda parte e reprimindo sua audácia, os precipitem no abismo infernal por Cristo nosso Senhor. Amém. A cruz sagrada seja minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu ofereces, bebe tu mesmo teu veneno. Amém. Então, queridos irmãos e filhos espirituais, vamos a mais uma mensagem do cenáculo do movimento sacerdotal mariano da Virgem Maria ao Padre Gobi, ao falecido Stefano Gobi, o padre. Essa mensagem de hoje é do dia 14 de janeiro de 1975, do primeiro sábado do mês e do ano no qual ela apareceu. Fiéis à minha voz e à do Papa. Então, irmãos, para entendermos a espiritualidade deste grupo do Exército de São Miguel Arcanjo, a fonte espiritual dele é deste livro. Para quem não sabe, este livro é que fará a gente entender toda a espiritualidade do Exército de São Miguel Arcanjo. Como apreciei a Santa Missa que esta manhã oferecestes no meu venerado santuário em honra do meu doloroso e imaculado coração. Viestes como que em peregrinação de oração, rezando o terço e cantando hinos em minha honra. Aqui Nossa Senhora falando que como ela se alegra quando se faz a oferta a ela em reparação do seu coração doloroso por causa dos pecados. Essa reparação é feita, irmão, todo primeiro sábado. Para quem não sabe, quer depois aprender como fazer, me pergunte depois aqui, tá? Como fazer a reparação de todo primeiro sábado, a Virgem Maria. A reparação pelos pecados da humanidade. Já te manifestei a minha complacência, e tu bem o sabes. Aqui é ela falando com o Padre Gobi, tá? Já te manifestei a minha complacência, e tu bem o sabes. Sobretudo no momento em que te fiz parar, e por meio de ti abençoei os sacerdotes do meu movimento, sobretudo os mais distantes geograficamente, os de língua alemã, francesa e inglesa, os da longínqua América e os das missões de África e Ásia. Que mostra que a Virgem Maria está reunindo para o seu exército todos os sacerdotes que querem se unir a ela nesse movimento. Neste momento, seja onde for, em qualquer parte do mundo, todos os meus sacerdotes sentiram-me particularmente perto deles. Os meus filhos, que neste primeiro sábado do mês e do ano, se uniram espiritualmente na devoção ao meu imaculado coração. Meus filhos prediletos, que alegria e que grande conforto dais ao meu coração de mãe. Vós respondestes finalmente com o vosso sim generoso e quanto eu pedi em Fátima para a salvação do mundo. O vosso sim, sacerdotes, consagrado ao meu coração, ou seja, Nossa Senhora está se alegrando com cada sacerdote que vai dizendo sim ao seu imaculado coração, que aceita se consagrar a ela, aceita se alistar ao exército que ela está preparando de sacerdotes. E nós estamos preparando um exército de leigos através do exército de São Miguel Arcanjo, um exército de leigos fiéis também ao Imaculado Coração de Maria, que iremos nos unir à Virgem Maria para a batalha final, a batalha decisiva, que vamos entender aqui o que seria bem esta batalha.
Meus filhos prediletos, que alegria e que grande conforto os dai ao meu coração de mãe. Vós respondeste finalmente com vosso sim generoso, e quanto eu pedi em Fátima para a salvação do mundo. O vosso sim, sacerdotes, consagrado ao meu coração. Só isto eu esperava para começar a agir. Então, para a Virgem Maria começar a agir no meio da nossa igreja, pela libertação dos seus filhos pervertidos, ela estava precisando que os sacerdotes se consagrassem a ela. E graças a Deus, a Virgem Maria conseguiu alcançar muitos sacerdotes, fazendo parte deste movimento sacerdotal mariano. Agora convosco começarei a minha obra. Em primeiro lugar, este meu movimento espalhar-se-á por toda parte, e em toda parte reunirá os meus sacerdotes prediletos, os quais, levados pela força irresistível do Espírito Santo, hão de corresponder e reunir-se no exército dos meus sacerdotes, chamados a ser fiéis apenas ao Evangelho e à Igreja. Olha o que a Virgem Maria vai dizer aqui, irmãos. Em primeiro lugar, este movimento sacerdotal mariano, este cenáculo vai se espalhar por todo o mundo, vai reunir todos os sacerdotes dela consagrados, prediletos, que eles irão ser fortes pela força do Espírito Santo e vão responder a ela através deste exército que ela reúne. Hão de corresponder e reunir-se no exército dos meus sacerdotes, que são chamados apenas para ser fiéis ao Evangelho e à Igreja, irmãos. Quantos sacerdotes não estão mais sendo fiéis ao Evangelho e nem à Igreja? É um dos terceiros pontos da defesa desse grupo aqui. O nosso terceiro ponto é defender quem? Nós vamos defender o Evangelho e depois defender a Igreja. Olha o que a Virgem Maria vai dizer aqui mais adiante, como é forte essas palavras agora dela, irmãos. Vós sereis os meus sacerdotes, aqueles sacerdotes que entenderem as mensagens dela, deste livro aqui, que aceitarem se consagrar a ela. Olha o que ela vai dizer. Vós sereis os meus sacerdotes fiéis. Fiéis ao quê? Que defenderão Jesus. Primeiro, que defenderão Maria. Segundo, que foi isso que ela pediu. Terceiro, que defenderão o Evangelho, que é distorcida as mensagens hoje dos Evangelhos por muitos padres, irmãos. Infelizmente, nós vamos saber que mistério é esse. E o quarto é defender a Igreja. Vós, sacerdotes, fiéis a isso, a esses 4 itens, esses 4 pontos, essa 4 missão, que é a missão nossa do Exército de São Miguel Arcanjo, que se une à Virgem Maria. Vós, meus sacerdotes fiéis, quando chegar o momento, preste atenção que ela vai dizer agora aqui. Isso ela falou em 1975. Ela começou a reunir sacerdotes, conversando com o Padre Gobi em 1973, as suas primeiras revelações, começando a reunir sacerdotes para os seus exércitos, para quê? Vós sereis meus sacerdotes fiéis quando chegar o momento da terrível confrontação com os sacerdotes propagadores do erro, que se levantarão contra o Papa e contra a minha Igreja, arrastando para a perdição número imenso de meus pobres filhos. Irmãos, preste atenção que a Virgem Maria está dizendo aqui nessa mensagem de 1975. Ela está preparando sacerdotes, a Virgem Maria está preparando padres, para quando chegar o momento terrível de sacerdote e padres se confrontarem contra padres, padres contra padres, padres contra padres, para estes padres fiéis a ela lutarem contra os padres que irão propagar o erro, que se levantarão contra o Papa, que se levantarão contra a Igreja Católica Apostólica Romana, irmão, levando muitos filhos à ruína, muitos filhos de Deus à ruína. Irmãos, isso já está acontecendo, irmãos. Já se levantou sacerdotes contra sacerdotes, sacerdotes que espalham o erro. A Virgem Maria preparou, olha só, ela preparou um exército de sacerdotes para combater contra outros sacerdotes. Ela levantou um exército de padres para combater contra os padres divulgadores do erro, irmãos. Padres que espalham erros,
Por isso que você, sacerdote, você, seminarista, você, vocacionado à vida religiosa, não fique intimidado diante de religiosos, diante de vocacionados que são a favores dessa propagação do erro dentro da Igreja Católica. Mantenham-se firmes, mantenham-se fiéis, porque a Virgem Maria já reuniu seus sacerdotes, e você que tem vocação, se una também à Virgem Maria, se consagre seminarista à Virgem Maria, se consagre religioso à Virgem Maria, para este momento de confronto entre padres contra padres, que isso já existe, irmão, dentro da nossa Igreja Católica. Quantos padres são a favores do erro, que difundem e que dentro das santas missas fazem tantas coisas erradas, como a gente viu por aí no Rio de Janeiro, sacerdotes permitindo a prática de macumba dentro da igreja, sacerdotes permitindo pastores protestantes celebrarem junto, tanto erro, irmão, sendo difundido dentro da nossa igreja. Então se preparem, sacerdotes, para este confronto final, que é o que a Virgem Maria diz aqui, ó, para quando chegar o momento terrível da confrontação com os sacerdotes que espalham o erro, que irão ir contra o Papa. Irmão, já tem padres contra o Papa, irmão. Esse sacerdote, irmão, pertence à igreja falsa. A igreja falsa. Existe uma igreja, dentro da nossa igreja católica, existe uma igreja católica falsa. Nós vamos também entender isso aí. Nós tem duas igrejas em uma. Existe a igreja verdadeira e a igreja falsa. Dentro da igreja católica verdadeira existe a igreja falsa, que elas são reunidas, elas são unidas com os sacerdotes, com os padres falsos, e querem espalhar o erro, irmão. Por isso esse objetivo do nosso exército de São Miguel Arcanjo é aprendermos a filtrar, a purificar aquilo que, para a gente saber quem é o sacerdote que é o que está aliado à Virgem Maria e quem é o sacerdote, os falsos sacerdotes, os sacerdotes falsos, os sacerdotes que estão aliados a Satanás, a serpente, os sacerdotes que estão dentro da maçonaria, dessa seita satânica espalhando erro. Nós vamos entender depois com calma tudo isso aí aos poucos, irmão. Por isso, mantenham-se fiéis nessa espiritualidade do exército de São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo, procurando perder as almas. Amém. Levante-se Deus por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, de São Miguel Arcanjo e todas as milícias celestes. Seja disperso seus inimigos e fuja sua face todos que os odeiam. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãos, que Deus Nossa Senhora e os anjos nos abençoe, nos guardem, nos protejam e nos preparem para estas batalhas decisivas e finais que já estamos enfrentando na nossa Igreja Católica. Amém.